Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Estevão Facuri. Eu estou fazendo esse vídeo hoje pois eu já sou aluno do Olavo, já há bons 6 anos, indo para o sétimo ano. E cometi alguns erros, né, desde o início. E gostaria que vocês aproveitassem ao máximo as aulas, principalmente do COF, e que não recaíssem nos erros que eu caí. Vou fazer aqui uma série de comentários, né? Alguns podem ser oportunos, outros nem tanto. Mas enfim, quando eu comecei a ouvir o COF, depois de um certo período de resistência que eu tive ao professor Olavo, que acho que todos os alunos têm, né? Porque de fato ele quebra alguns ídolos que nós antes cultuávamos. E eu fiz no espírito de maratona, né? Como quem maratona série da Netflix. E a época eu corria ali perto da minha casa, e eu ficava ouvindo aquilo enquanto corria. E há um tempo eu até cheguei a pensar que isso foi prejudicial, que não deveria ser feito algo nesse sentido. Até o próprio Ronald Robson, que é um aluno muito melhor que eu, ele orienta a não fazer isso. Mas, bem, vou falar aqui da minha perspectiva, o que funcionou para mim. Na época, minha primeira filha tinha acabado de nascer, Alice, e eu simplesmente tinha pouco tempo, né, para poder sentar e estudar de fato. Hoje eu estou normalmente acordando 4:30 da manhã, 5 da manhã, para poder ter as primeiras 2 horas do dia de estudos. Mas, naquela época, que ainda também não tinha ainda essa disciplina, que eu pensei? Poxa, eu preciso correr, né, por questões de saúde, e logo depois que minha filha nasceu veio a pandemia também, e vou correr e, enquanto isso, vou ouvir as aulas do COF. Isso foi muito bom, pensando bem hoje em dia, porque eu não ia ter como fazer de outro jeito. Então eu fiz do jeito que eu pude. Eu consegui absorver com densidade tudo o que era dito? De jeito nenhum, de forma nenhuma. Até hoje, reouvindo a aula um, 2, 3, eu me espanto com coisas que eu não havia dado a devida atenção. Só que é um acúmulo tão grande de sabedoria que é exposta ali de uma forma às vezes tão leve. Mas o aluno tem realmente barreiras. Eu até estava conversando, né, com o pessoal e eu falei, gente, vocês têm dificuldade nas primeiras aulas do COF? Porque eu não vejo tanta dificuldade. Mas no fundo, elas são difíceis sim. E eu não vi a dificuldade porque eu estava atropelando partes, às vezes essenciais. Então, assim, nesse espírito de maratona, eu passei de 100 aulas. Passei de 100. E depois resolvi voltar e ler as transcrições e tudo, e ia seguindo e voltando, mas eu vi que ficou lacunoso, como se eu tivesse passado para o primeiro colegial sem ter terminado a oitava série, sem ter entendido os fundamentos da sétima série. Acho que hoje tem até a nona série, né? Eu sou um pouco mais antigo. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Poxa, será que eu recomeço do zero? Eu quebrei as minhas barreiras e falei, vou recomeçar. E o que eu fiz? Que funcionou para mim. Não sei se funcionará para todos, porque cada um tem um tipo de uma forma, né, de realmente aprender. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, tem gente que, como eu, precisa fazer alguma outra coisa enquanto está ouvindo a aula. Às vezes eu caminho lendo. Eu sou meio louco, viu, gente? Eu fico desenhando enquanto eu ouço, né, as aulas, enquanto eu leio não, enquanto eu ouço. Assim, a única coisa que realmente retém meu foco é quando eu estou lendo e anotando. Aí nisso eu consigo me manter só naquilo. Então o que eu fiz? Eu baixei aquele material que tem nas aulas, as transcrições, e eu fiz compilados de 10 em 10. Então, uma folha de Word com, sei lá, 300 e tantas páginas, que são as primeiras 10 aulas do COF. Aí eu juntei tudo aquilo e transformei naquele EPUB que a gente joga no Kindle depois. E hoje eu tenho as primeiras 10 aulas, as primeiras 20 aulas, as primeiras 30 aulas, esses pequenos livros, pequenos não, né? Esses livros, de 10 em 10 aulas. E aí eu vou lendo e fazendo as marcações no texto no próprio Kindle.
Só que aí eu vou lendo sem anotar. E aí depois eu entro no Kindle do celular. De novo, pessoal, eu estou só explanando aqui o que eu faço. E aí aqui, não sei se vai dar para ver, parece que não. Mas no Kindle do celular eu clico na tela para ficar reduzida, um pouco reduzida, e eu vou passando só o que eu anotei. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui um outro layout. Aqui já deu para ver. Aí eu vou só onde eu anotei. Então já é uma leitura mais rápida. E aí eu deixei de ser rebelde e segui o que ele fala de fazer o caderno filosófico. Gente, isso aqui é um tesouro. Um tesouro. Não deixem de fazer isso. De novo, se estiver numa fase da vida que simplesmente não dá, quem sou eu, né? Façam o que eu fiz, né? Vai correr ouvindo coffee, fazer o quê? Mas depois voltem. Tenham isso em mente. E aí hoje eu estou com fichário e escrevendo. Eu tenho atividade aqui da minha filha de 2 anos, do pulmão. E eu vou anotando, coloco em caneta azul o que é pensamento do Olavo e coloco em caneta preta meditações minhas. Gente, isso é um exercício tão frutuoso que vocês não imaginam. É como se eu estivesse refazendo, é como se eu estivesse fazendo pela primeira vez o coffee. Então tem sido algo que funcionou muito para mim. E aí eu coloco as minhas meditações. E quando chega um ponto da aula que eu realmente tenho alguma dúvida, o professor está falando de intuicionismo radical. Você já entendeu o que é isso? O professor está falando sobre os graus de certeza. Você já entendeu o que é isso de fato? Ele está falando sobre paralaxe cognitiva. Você já entendeu? Então, eu tenho feito isso. Quando ele fala um tema que eu ainda não domino totalmente, eu paro e foco naquilo. Quando ele fala de alguma apostila, eu paro e foco naquilo. Talvez não seja o ideal para quem esteja vendo pela primeira vez, porque daí vocês vão ter tanta coisa para fazer que dá uma certa inibição. Então, assim, minha recomendação é, está tendo contato pela primeira vez mesmo, segue adiante, sem entender tudo, atropelando algumas coisas mesmo. Não tenta passar de 2 horas por dia, porque realmente é muito volume de informação. Fique com aquilo na cabeça, medite sobre aquilo ao longo do dia, isso é inexorável, né? E não precisa fazer tudo o que ele fala. Mesmo porque ele passa muito pouca coisa, tá, gente? A gente acha que é muito. Às vezes a gente fica impressionado, às vezes ele fala para ler Lima Barreto, aí você já começa a ler outro livro do Lima, e começa a ler, em vez de ler só as memórias do escrivão Isaías Caminhos, você gosta tanto do Lima que você já está no segundo, terceiro, quarto livro. Isso não tem problema. Mas tenham sempre o eixo da sua vida de estudos, o COF. E aqui foi um erro que eu cometi, tá, pessoal? Eu fiquei impressionado com alguns alunos do professor e fui comprando cursos avulsos. E isso foi me afastando do COF. E eu perdi muito tempo com isso. O único curso que eu digo assim que realmente foi muito bom para minha formação foi o do pessoal do Instituto Borborema, que realmente eles dão a base para que você compreenda o COF melhor. Isso aí eu acho que vale. Pelo menos a formação básica deles aí eu acho legal fazer. Agora o resto, eu percebi que muitos alunos falavam que ele já falava, só que de um jeito, enfim, pior. Então, eu não perderia tempo ouvindo alunos dizer o que ele já trata no COF. Então vocês têm ali a fonte de água cristalina, que é o professor Olavo, para que beber de outras fontes? Então, tenham como eixo principal da vida de vocês o curso online de filosofia. Se quiserem ter estudos paralelos, cursos paralelos, saibam que isso é secundário. Agora eu vou ler Goethe, agora eu vou ler Lima Barreto, agora eu vou ler Orígenes Lessa, agora eu vou ler Camões, Bocage, Virgílio. Podem fazer tudo isso, mas não percam o eixo que é justamente o COF. O que eu falo para as pessoas é assim, ó, antes de tomar qualquer decisão capital sobre a sua vida, se você se casa, se termina, se larga o emprego, se muda de cidade, assista pelo menos 15 aulas. Porque ali você vai ter um material para conseguir realmente depois tomar decisões mais coerentes, coesas, inteligentes. Então, 10 minutinhos de dicas aqui que eu passei para vocês.
Pretendo fazer mais alguns vídeos. Vou acabar fazendo de qualquer jeito, gente. Não era a câmera que eu queria usar, essa câmera é do próprio laptop, eu tenho uma melhor em casa, mas se eu for esperar o momento ideal, não vai acontecer. Então é isso. Espero não passar também de 10 minutos. A gente vai caminhando juntos. Um abraço, pessoal.